Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Hannah e eu vou direto ao tema, né? E eu tenho uma pergunta: dá mesmo para mudar sua vida em minutos? Isso é só mais uma promessa bonita que não se sustenta? Bom, eu posso te dizer que sim, dá para mudar sua vida em minutos. E ao longo desse vídeo eu vou te provar isso, tá? Por A mais B. Porque assim, você já tentou, né? Você já entendeu tudo que você precisa fazer, você até faz determinadas coisas para poder conseguir aquele resultado que você deseja, seja lá emagrecer, seja terminar um relacionamento, seja mudar de carreira. Eu sempre abordo vários temas, gente, porque tem várias pessoas que me acompanham, né? Inclusive homens, não só mulheres. Antigamente eu falava só de dependência emocional e eu atraí homens que queriam mudar outras coisas na vida. E a ferramenta é a mesma para todo mundo. Então, assim, porque tá tudo no mesmo centro, vocês vão entender. Então, assim, você já fez todos esses passos e ainda assim nada mudou, né? Eu olho para baixo, né, um recadinho para quem já me acompanha já sabe que meu roteiro está aqui. Então você está ali há muito tempo já tentando, né? E nada muda. Hoje eu vou te mostrar uma coisa que é desconfortável de se ouvir, mas o problema nunca foi o tempo, tá? Ah, eu não dediquei tempo suficiente para aquilo, então eu não adquiri um hábito. Não. O problema está é que você não tem um controle dentro de você. Você acha que tem um controle? Ah, eu vou fazer X coisas e vou ter determinado resultado. E aí você faz, e aí? Qual é o resultado? Você retorna. E fica esse ciclo vicioso de não conseguir mudar, entendeu? A maioria das pessoas, elas acreditam, piamente, eu também acreditava, que mudar é uma questão de esforço, uma questão de tempo, de você investir tempo suficiente e ali esforço suficiente, repetindo várias vezes até você conseguir mudar. Isso funciona? Sim, funciona também. Mas é assim, é meio escorregadio você confiar numa coisa que vem por um esforço tremendo, não é natural. Porque se fosse natural, você não precisaria de um cronograma todo ali para poder estar tomando aquela decisão, mudando, né, a sua vida. Entende? Então, assim, uma hora você consegue, outra hora você não consegue. E aí entra um ponto que ninguém fala aqui, né? Ninguém fala. Você não está tentando mudar a sua vida do absoluto zero. Tipo, então, cheguei à conclusão de que eu preciso terminar esse relacionamento. Cheguei à conclusão de que eu preciso emagrecer ou mudar de carreira. Você acha que você está tomando a decisão a partir desse ponto. Eu chamo de ponto zero por isso. Aí você está tentando mudar dentro de um sistema que já está rodando dentro de você, você não sabe. É aquilo que eu falei no começo. Só que esse sistema ele não quer mudança. Porque se ele quisesse mudança, você não precisaria fazer um esforço para mudar, certo? O que o sistema quer, ele quer a repetição. Por quê? Porque é confiável, é confortável, é seguro. É seguro você se manter no mesmo trabalho. É seguro você se alimentar da mesma maneira. É seguro você se manter com a mesma pessoa. Vai que você encontra alguém que é diferente e te causa XPTO coisa. O sistema coloca essas coisas na sua cabeça. Não estou falando de governo, gente, não estou falando nada disso, tá? É um sistema interno, tô falando de cérebro, pelo amor de Deus. É disso que eu estou falando. E aí o que acontece? Como esse sistema quer uma repetição, por quê? Porque foram os padrões, né? Foram ali instalados eu chamo de filtros que foram instalados, porque a gente olha para as coisas e a gente muda a partir do nosso olhar. É um versículo bíblico, né? Bíblico que fala disso, né? Que Jesus fala. Eu não sou cristã, não estou aqui também para falar, mas eu acho que tem algumas coisas que ele fala muito interessantes. Que ele fala que quando você muda o olhar, se o seu olhar for bom, seu corpo terá luz. Então, assim, às vezes nosso olhar tá cheio de coisas que acho que é Mateus 6:23, não sei. Eu já fui muito boa de Bíblia, por isso que eu sei. Então, assim, você pega esses filtros da infância, que foram instalados em você, pela sociedade, pela escola, pelos seus pais, entendeu? Por você mesmo, pelos seus amigos, irmãos, etc. E aí, isso fica registrado dentro desse sistema que eu estou explicando, que é o sistema emocional, tá bom? Já vou adiantar para você aqui o nome dele. E aí, ele vira uma resposta automática. Por exemplo, você tinha alguma compulsão que você acompanhou de alguém na infância, e aí você repete isso com alimentação. Ou você tem um caso
muito curioso, que eu sempre menciono esse caso, não sei se eu já mencionei aqui no canal, mas é de um rapaz que ele sofria abuso sexual. E ali ele sofria aquela repetição de abusos, né? E quando ele cresceu, mais velho, ele foi repetir o mesmo padrão que ele tinha aprendido, né? O filtro que ele tinha de relacionamento, de se relacionar, era abusivo. Logo, ele se tornou abusivo. Eu também não quero aqui dizer que, nossa, ele é tadinho dele. Não. Esse é um caso de um cara que buscou ajuda e de que se resolveu com essa ajuda, porque ele entendia que aquilo não fazia parte de uma vida saudável. Ele entendeu que aquilo era nocivo para ele. É diferente das pessoas que não procuram ajuda, né? Principalmente falando de abuso aqui, e continuam repetindo aquilo e vão presos, depois são soltos e continuam repetindo. Né? O filtro que está instalado na cabeça deles, eu não faço ideia do qual seja, mas desse meu cliente foi isso. Então, assim, você acompanha você na sua vida da infância. Você acompanhou muitas coisas e foram gerados esses filtros, ok? Até aqui deu para entender, né? Então, essa resposta automática, ela vira o jeito que você vai sentir as coisas, o jeito que você vai reagir e aquilo que você vai escolher, por conta do filtro. Então, por que que esse meu cliente escolhia abusar? Não era que ele escolhia, era uma resposta automática do sistema que ele conhecia ser confiável. Entende? Então, assim, você acha que precisa fazer escolhas, emagrecer, terminar o relacionamento. E aí você vai e faz o contrário. E quando você termina, você sente falta, você tá morrendo por dentro. Nossa, aquela pessoa era mesmo o universo todinho. E quando você vai mudar de carreira, de profissão, de cidade, de qualquer coisa que vem um pânico, nossa, eu não posso fazer isso porque senão, sabe? Então eu vou entrar agora num ponto importante, preste atenção. Preste bastante atenção. Mudança não é sobre fazer mais. Grava isso aqui. Mudança não é sobre fazer mais. É sobre parar de ser comandado pelo que está programado em você. É parar de olhar com os filtros que foram colocados em você, com esses padrões, né? Porque hoje quem decide por você não é a sua razão. Olha o que eu expliquei. O meu cliente, ele entendia, a razão dele entendia. Mas quando ele via, ele já era abusivo. E eu não digo aqui abuso sexual, tá, gente? É abuso psicológico, com familiares, com esposa. E a razão dele gritava, mas eu não quero isso. Teve um outro cliente também que ele era... ele traía, né? No relacionamento dele, ele traía muito a mulher dele. E ele veio buscar ajuda. Achei muito fantástico esse caso. Porque ele queria parar de trair a mulher dele. Ele sabia que aquilo era errado, mas ele não conseguia, por força de vontade. Ou seja, a razão dele dizia, vá buscar ajuda. Porque você não consegue sozinho. Ele falou pra mim que já tinha passado por psicanalista, psicólogos, psicoterapeutas, enfim. Regressão. Ele fez regressão até. Achei tão fantástico o homem buscar essa coisa da espiritualidade, né? Eu posso estar sendo preconceituosa aqui. Mas é bem raro, né? Eu trabalho um pouco com esses sistemas, alma, corpo, espírito, enfim. Não sou a favor de nenhum, sou a favor da lógica pela qual o seu sistema trabalha. Seu sistema é interno, que existe uma razão, existe emoção e existe o que você acha que consegue dominar disso daí. E aqui agora você vai entender como que funciona de fato. E digo isso, né, como vocês sabem, pelas coisas que já passei e que acompanho hoje em dia como terapeuta, ok? Então vamos lá. Quem decide, como eu falei, é a sua emoção. Por que que você compra uma coisa que não deveria comprar? Nossa, você fica emocionada ali imaginando você com aquela coisa. Por que é que você fica com uma pessoa que tá todo mundo falando, não é compatível para você? A emoção sequestra a razão. Outra frase que você deve gravar. A emoção sequestra a razão, ok? Então, assim, esses filtros, ele vai funcionar como uma memória emocional. Você viveu aquilo na infância, era uma buchinha, né? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no final, deixar aqui nos cards. Você era uma buchinha que você
extrair tudo. Lá nesse vídeo eu falo melhor. É por isso que eu vou deixar aqui. E aí você suga aquilo dali e depois você passa a viver através daquilo dali. A repetir padrões através daquilo dali. Ok? Então, assim, se em algum momento da vida você aprendeu que precisava agir de determinada maneira para ser aceita, para não perder, para não, sei lá, porque, né, criança ali, você não pode errar, que se você errar você fica de castigo, então você vai fazer coisas que, sei lá, um exemplo, tem muita criança que tem dons artísticos de pintar, e os pais não deixam elas desenvolverem, né? Tem até uma propaganda agora da Omo, que eu achei muito interessante, que a Omo desenvolveu acho que é limpa a parede, e aí o menininho faz assim um risquinho no quadro e a Omo fala, né, deixa ele ser criativo, porque a gente acaba sendo podado, e aí a gente fica com medo também de, nossa, eu tentei ser artista, sei lá, e não consegui, aí você vai tentar mudar de carreira, você não consegue. Aí, o que acontece? O padrão, né, o filtro, ele fica ativo até hoje. Mesmo que ele seja destrutivo, que foi o caso desses dois clientes. Um destruiu o relacionamento e o outro, a vida do cara, né? Porque em algum momento ali, esse padrão de abuso psicológico, ele se torna físico. Então, ele poderia ir preso, enfim, acabar com a vida dele. Aí você tenta mudar. Daí você tenta, se esforça, bota na agenda, faz um cronograma, faz tudo. E você vai ali, né, com aquele poder do hábito, lutar contra um filtro que está dentro de você. Como que você vai conseguir mudar? Por isso que eu falo que o natural, e hoje eu estou natural mais uma vez, e eu tenho, né, ficado natural sempre, para mostrar para vocês, assim, que o natural é belo, entende? Não que eu seja contra a maquiagem, gente. É assim, é difícil a gente falar as coisas na internet hoje em dia. Tudo que a gente fala, a pessoa quer levar para outro lado. Entenda, pelo amor de Deus, eu uso maquiagem, eu uso brinco, ó. Eu gosto, adoro. Adoro botar uma roupa assim, sabe? Gosto também, mas assim, você viver por isso, porque você se acha feia, você viver mascarada, porque, nossa, minha pele, entendeu? Não, beleza, tá com mancha, você passa uma base, um corretor ali pra você, né, ficar melhor, se sentir melhor. Entendo tudo isso. Mas viver em função disso, escravo disso, aqui não é legal. Você viver no natural. Eu, sei lá, eu quero me maquiar hoje, eu quero arrasar, quero botar um bocão vermelho, quero fazer carão. Ok, eu adoro cílios, eu ponho cílios porque fica um carinha de boneca, adoro, entende? É legal você entender, agir no seu natural e não precisar de artifícios, entende? Enfim, então assim, o hábito e você forçar esse hábito não é natural. Forçar já está dizendo que não é natural, é uma coisa que é forçada. Alimentos que você coloca agrotóxicos lá para poder forçar o amadurecimento, o que ele tem não é normal, entendeu? Tanto que os orgânicos, eles são mais caros. Infelizmente, a gente não tem tanto acesso assim, né? Porque nem sempre é 100% orgânico também. Vai saber o que eles adubaram aquela terra. Mas você vê uma coisa que é natural acontecendo, imagina você ter a vontade natural de perder peso. Não hoje. Eu não quero mais comer essas comidas, tá me fazendo mal. É natural sair de dentro de você assim, ó. E você passar a escolher melhor e não ficar preso, nossa, eu comi tantas gramas hoje, eu fiz tantas calorias e eu malhei tantas horas. Não, isso não é natural, isso é forçado. E uma hora a casa cai. E aí você volta a comer tudo de novo e você faz aquele efeito rebote com o seu cérebro quando você está emagrecendo. Não só emagrecendo, como em outras áreas da vida. Você vai lá, força um hábito, ele entende que você está passando por um deserto. O cérebro é assim. Você corta alguma coisa que ele acha que é importantíssima para você, ele entende que foi cortado um suprimento dele. E aí, quando você dá de volta aquele suprimento antigo, o que ele faz? Ele puxa o máximo, ou seja, você come 3 vezes mais para poder guardar, porque ele tem certeza que vai passar por aquele deserto de novo. Então, quando você termina o relacionamento, quando você para de usar drogas e tal, e aí é por isso que tem muita gente que tem overdose, é o efeito rebote aí do cérebro. Se vocês gostam de assuntos assim mais técnicos sobre o funcionamento do cérebro, vocês comentam aí, por favor. Ah, já vou pedir também um joinha, né? Que a gente é pidão aqui porque funciona aí para ajudar outras pessoas. Entende assim? Então, uma decisão que é contra o sistema inteiro que foi construído dentro de você,
para tentar te manter melhor, para tentar fazer você ficar melhor, não funciona. Funciona para alguns a longo prazo, duras perdas, sabe? Mas é meio que impossível, quase impossível você conseguir tornar esse hábito algo natural para você. Sempre vai ter ali uma pontinha de sacrifício. Entende? Agora preste atenção nisso aqui. Quando esse sistema é desativado, porque parece que eu tô falando aqui, nossa, ferrou, acabou, não tem mais condição. Minha vida está condenada. Não. Você pode desativar esse sistema. E a mudança ela não é lenta. Porque quando você desativa um sistema inteiro que está funcionando ali, nesse padrão de, né, preciso ficar na dependência emocional, preciso disso, preciso daquilo, coisas que você quer mudar e você não consegue. Quando você desativa esse sistema dessas coisas, o medo de mudança, o medo de ficar sozinho, o medo de encontrar outra pessoa pior. Gente, tem 8 bilhões de pessoas no planeta, pela fé. Será possível que você só vai encontrar gente ruim? Bom, se for olhar pelo âmbito daquela teoria do dedo podre, sim. E o dedo podre não é o dedo, é o filtro. Porque você só tem olhos para a pessoa que é tóxica. Entendeu? Então a teoria deveria ser a teoria do filtro, não do dedo podre. E aí, quando você desativa esse sistema, não é lento, porque é imediato. Por isso que eu disse, como mudar a sua vida em minutos. Porque você desativa um sistema em minutos. Você consegue sim desativar um sistema em minutos. Calma que eu vou provar para você. E eu vou deixar o relato de uma das minhas clientes aqui, tá? Um texto que ela me mandou no WhatsApp e brevemente eu trarei o vídeo, que ela está se preparando emocionalmente para gravar esse vídeo, porque ela falou para mim que as pessoas precisam de ajuda e ela entende que ela foi ajudada numa sessão de 20 minutos. Por isso eu falo em minutos. Entendeu? Então, assim, você não vai estar mais lutando contra você. Olha que coisa linda. É o troço que nasce naturalmente, aquele desejo de não, eu mereço mais, eu quero mais, eu sou melhor. E você vai parar de ficar repetindo hábitos, hábitos e hábitos. Você vai apenas naturalmente fazer aquele hábito porque você quer fazer o hábito. E não porque você precisa, e não porque disseram que você precisa. É um mundo novo, maravilhoso. Eu falo sempre assim, imagina você ter repulsão, a palavra é essa, sabe? Se repudiar o mal-estar com a sua saúde, por exemplo. Imagina você olhar assim, tipo assim, nossa, eu vim a vida inteira descontando numa coisa que vai me matar, porque a alimentação errada vai me gerar obesidade, né, e outras doenças. Imagina você tipo, simplesmente cair essa ficha naturalmente, sem esforço, sem culpa também, que tem isso, tá? Você não vai ter essa culpa toda de, ai meu Deus, o que eu fiz na minha vida, acabei com a minha vida. Não, não tem essa culpa, tem a consciência. A partir de hoje eu posso fazer melhor e eu vou fazer melhor porque eu quero. É por isso. Ai, Hannah, então assim, então eu nunca quis, quando eu quis mudar os meus hábitos, quando eu me coloquei para fazer dieta, eu nunca quis? Quis. Sim, uma parte sua quis e quis muito. Mas o sistema não deixou. É aí que mora o ponto. Então eu vou te mostrar uma coisa agora, né? Vou te falar dessa minha cliente, né? Que eu falei que ia falar. Eu vou pegar o relato dela, vou ver onde é que eu vou enfiar, se eu vou cortar a tela inteira ou se eu vou botar aqui num cantinho. Não sei. Mas vamos lá. Aqui o relato dela para vocês, tá? Ela diz: eu não estava bem. Na verdade, eu estava completamente fora de mim. Era uma dor muito intensa, uma sensação de desespero que eu não conseguia controlar. Eu só queria que aquilo parasse de qualquer jeito. Teve uma hora que eu saí de casa sem pensar muito. Fui andando pelas ruas, entrando em farmácia, tentando comprar um remédio forte. Qualquer coisa que fizesse aquilo passar. Eu nem sabia exatamente o que eu ia fazer, só sabia que não estava aguentando sentir aquilo. Em nenhuma farmácia venderam para mim, e hoje vejo que isso me salvou. Eu voltei para casa pior ainda, chorando muito, desorientada, sem conseguir raciocinar direito. Era como se eu tivesse perdido o controle, completamente o controle de mim. Foi quando uma amiga minha te chamou e você foi até lá. A gente fez a sessão e eu lembro que não durou muito, foram uns 20 minutos. E o mais estranho é que mudou na hora, na mesma hora. Eu fui me acalmando, minha mente
foi ficando mais silenciosa. De repente eu comecei a perceber coisas que eu não estava vendo antes. Eu olhei para fora da janela e vi que o dia estava lindo, que tinha sol, e aquilo me chamou a atenção de um jeito que não fazia sentido para mim, porque minutos antes eu só conseguia chorar. Eu senti vontade de levantar, de me arrumar, me maquiei, comecei a me sentir bem. Depois disso mandei mensagem para uma amiga e nesse mesmo dia eu saí. E acabei conhecendo um rapaz. Hoje ele é um homem que vai ser meu marido. E tudo aconteceu no mesmo dia em que, poucas horas antes, eu estava na rua tentando encontrar qualquer coisa que me fizesse parar de sentir aquela dor. Hannah, eu te agradeço muito e falo para minhas amigas que isso foi praticamente um milagre. Não tem preço no mundo que pague eu poder ter a minha vida de volta. Então esse aqui é o relato dela em texto. Essa cliente, ela viveu por anos presa. Na verdade, ela viveu 2 anos. E ficou num nível tóxico, assim, que eu raramente vi, tá, acontecendo. Ela tinha um padrão na infância dela, que era de ver os pais, o pai era viciado, era alcoólatra, a mãe, dona de casa, e vivia ali sendo aqueles abusos psicológicos, né, e chegou até a ter abuso físico também. E aí ela cresceu, e o que aconteceu? Ela se casou com um cara que era viciado em drogas, né, adicto. E ela passou quase a mesma coisa, só que ela não passou pela parte física, mas o psicológico ela passou muito. E ela ficou casada durante 6 anos com esse cara, teve 2 filhos, e tentou de todas as formas, porque ele também lutava contra o vício. E ela ajudou ele várias vezes, várias recaídas, mas ele não conseguiu. Resumo da história: ela era de outro estado, foi para São Paulo, e lá ela conheceu uma outra pessoa. Aí ela pensou, nossa, agora vai dar certo, que eu terminei com aquele tóxico e agora vai dar tudo certo. E aí o cara começou a mentir pra ela, dizendo que ia trazer ela pro Rio de Janeiro, lá no Rio. Ia trazer ela pro Rio, que ia fazer acontecer e tal e tal. Ela foi acreditando, foi se apaixonando. E em 2 anos de relacionamento, ele prometendo casar com ela, trazer os filhos dela, porque ela teve que deixar os filhos lá em outro estado onde ela morava. Quando ela foi pra São Paulo, né, pra mudar de vida e se separar mesmo. E nunca aconteceu. Mas ela tinha um amor tão louco, tão louco, tão louco por esse cara, que ela ficava, às vezes, assim, sabe, surtando, chorando, apavorada. Quem acompanha pessoas com dependência emocional pode até imaginar aí uma situação de um viciado mesmo, um adicto, né? Porque é assim que funciona. Ela já estava, assim, em estado de loucura quando ela me contactou, né? Ela me chamou, falou que quero marcar uma sessão. Aí ficou tipo assim, ah, isso é muito bom pra ser verdade. Eu entendo, gente, os céticos aí que me ouvem, né? Esse vídeo é em homenagem a vocês. E ela ficou, não. Aí marcou com a terapeuta dela lá, a psicóloga. Não tenho nada contra também, gente. Ó, pelo amor de Deus, já passei por vários. É uma coisa muito necessária. Só que não foi o que resolveu a situação dela. Ela precisava de uma situação assim, ó, mudança de vida em minutos, era o que ela precisava. Daí ela fez a sessão, não resolveu, e a situação dela piorou. Ela ficou com mais ansiedade, porque quanto mais ela falava dele, mais ela queria saber dele. Então na sessão ela falava dele. E eu falei pra ela, ó, na minha sessão, você não vai falar nada. Quem vai resolver o seu problema é quem pode resolver, que é o seu cérebro. Ele que tá desconfigurado. Como que eu vou chegar aqui e botar você pra ficar falando comigo que eu vou te dar uma solução mágica? Não existe a solução mágica através de mim. Eu sou apenas a detentora da informação, mas quem vai resolver o seu BO é o seu próprio cérebro. E eu digo mesmo pra você que tá me ouvindo. Quem vai resolver o seu BO é o seu cérebro. Entendeu? Se você conseguir fazer sozinho aqui, ó, vou ver como é que eu faço pra passar uma fórmula, mas eu não aconselho você fazer sozinho. Você precisa de um sistema de segurança que tem memórias que estão tão profundas que às vezes causa uma reação muito intensa. E aí só o profissional consegue resolver. Então, assim, eu trago mais a informação do que você precisa fazer, porque o como é mais fácil, né? Com um profissional sempre. Enfim, é como se você fosse fazer uma cirurgia em você mesmo, sabe? Você não tem ali visão ampla para fazer isso. Daí, eu fiz a sessão com ela, 20 minutinhos. Ativamos lá, né? O antivírus, o faxineiro do cérebro. E aí, numa única ativação, ela, sem esforço, sem tentar ser diferente, sem fazer agenda, sem marcar horas e horas e horas de sessão, sem ficar horas e horas falando, sofrendo, porque quanto mais você fica falando, você fica lembrando, você fica sofrendo daquilo.
Ela mudou. Ela mudou. E ela não mudou porque ela aprendeu algo. Porque eu não falei nada. Foi a minha, foi a ativação que a gente fez juntas, né? Um lugar tranquilo, respiração e rememoração. É isso que você vai fazer. Então, assim, tudo aquilo que controlava ela parou de rodar. O sistema, o cérebro, quando você corta o braço, quando você corta qualquer coisa, quando você sofre qualquer acidente, o que o cérebro faz? Eu preciso curar. Não pode morrer. Ela não pode morrer. Como que eu faço para curar? O cérebro, você não precisa falar para ele, por favor, cura esse corte. Não, ele faz sozinho. O cérebro tem um mecanismo de cura automático. Mas ninguém acessa assim, porque, né? É tão simples que ninguém quer. Como imagina, você chegou, ela fez uma sessão comigo, gente, na vida. Acabou, ela não precisou mais de nenhuma sessão. E eu fico hiper, ultra, mega feliz com isso. De que ela não precisou mais. Porque a vida dela mudou, saca? Você entende? A vida dela mudou e o que eu tô aqui para fazer é mudar a vida das pessoas mesmo. Porque eu gosto de compartilhar o que funcionou comigo. Quando a gente compra uma coisa que é legal, a gente não fala para as pessoas, olha, eu comprei isso, é bonzão. Testei esse sabão, essa marca é ótima, é maravilhoso. Olha, testei essa fisioterapia, essa terapia, esse shampoo. A gente não indica? Eu tô fazendo a mesma coisa. Eu descobri esse método e eu tô aqui para compartilhar com vocês. Enfim, a gente foi lá, na área do cérebro dela que controla, emocional, acessamos, limpamos e a razão dela finalmente teve espaço para funcionar. E aí é automático, que é o cérebro que fica lá, é como se fosse um computador mesmo. Por isso que eu falo de vírus cerebral. Ele vai lá, tira todos esses filtros errados que estão instalados nesses programas, esses padrões, seja lá o nome que você queira dar. E ele começa a rodar no sistema limpo dessa vez. Então a conclusão foi o quê? Ela, depois da sessão, atraiu uma pessoa, um outro rapaz, que queria dar o mundo para ela e realmente deu o mundo para ela. E ela falava assim: nossa, isso ainda já depois da sessão, tá? Mas isso é normal, gente. Se tá, sua mente, seu sistema emocional, sua razão, são três coisas diferentes. A mente dela tá viciada em quê? Ser maltratada. Muito maltratada. E ela achava que aquilo era normal. Era o normal para ela. Ela viu o pai maltratando a mãe. A figura de maior referência que ela tinha de homem, ela viu como que ele tratava a mãe dela. Logo, o cérebro dela associou. É assim que os homens tratam as mulheres. Tá bom, ok. É isso que eu vou levar para minha vida. E é automático, né? Ela não precisou fazer esse pensamento racional. Foi no automático. Assim como você ensina para uma criança. Olha, uau, uau ali, ó. Uau, uau. Aí a criança vê qualquer outro cachorro fazendo uau, ela fala o quê? Ah, uau, mamãe. Ela associa, aprende por associação. E é a mesma coisa com qualquer coisa na vida. E aí esse cara, agora, eles vão se casar, né? E eu serei madrinha. Breve fotos aí também. Eu tô demorando para postar, porque eu tenho reconfigurado a forma que eu vou falar. Vocês veem que eu não tenho mais maquiagem, não tenho mais aquela cadeira aqui de escritório. Todo mundo falava assim, você tem que ter um estúdio. Eu gravo na sala da minha casa, né? Prazer, minha casa. E a hora que dá para eu gravar, é o momento, eu estou sendo natural. Porque senão fica cansativo. E eu tô aqui ensinando vocês uma coisa, eu tenho que cumprir isso também, né? Eu tenho que viver à altura do que eu falo. Quando a razão dela finalmente pôde funcionar, né? O cara ali mandava flores para ela, pediu ela em namoro, queria ficar com ela, ela falava, nossa, ele é muito grudento. Eu falei, não é grudento não, meu amor. Você que tá aí viciada ainda, seu cérebro meio viciado ainda, presta atenção se ele é grudento ou se ele é atencioso. E aí, opa, a razão agora tem como funcionar e ela pode usar a razão para agir de forma natural. E aí ela foi se deixou, né, conhecer o rapaz, se deixou se apaixonar. E se apaixonou e vai casar. Então, é isso. O problema, como eu disse, nunca foi o tempo que você dedicou a determinada situação. Nunca foi falta de força. Eu sou um fracassado, uma fracassada porque eu não dediquei, não tenho força para fazer. Não é isso. O problema é que você está tentando mudar no lugar errado, que é o sistema da razão. Você está tentando usar a razão, vou fazer X, PT, uma coisa. E também está tentando controlar uma coisa que não tem controle. Porque você não está no controle. Quem está é o seu sistema emocional. E enquanto esse sistema estiver ativo, qualquer mudança será temporária. Qualquer um.
Mas quando você, em minutos, desativa, ó, em minutos, aí sim, você pode ter a mudança que você quiser. Ainda vou te falar, tem muita gente que já passou por mim, que achava que, nossa, eu sou um puta advogado, sou um ótimo advogado, sou uma médica excelente. E descobriu que não era bem isso que eu queria, não. Eu queria ser fazendeiro. E botaram na minha cabeça lá quando eu era criança, que eu tinha que ser advogado. Calma, dá um pouquinho de medo. Dá, eu sei que dá. Mas como você agora tem a razão, você não vai sair atropelando tudo e let it go, ou virar fazendeiro. Não, calma. A situação vai vir natural para você, né? Vai vir natural. Agora eu quero te perguntar: dá para mudar em minutos? Ou a pergunta seria: o que você precisa parar de rodar, né, no seu sistema? Qual programa? Qual filtro você precisa deletar para que você realmente consiga mudar? Eu acho que a pergunta é essa, né? Olha, foi um prazer fazer esse vídeo. Hoje amanheci inspiradíssima, manhã de sábado. E eu quero deixar para você aqui na descrição, vai estar todas as informações, se você quiser ativação aí, como fazer para ativar. E se você quiser um acompanhamento também, que eu também acho necessário para alguns casos, tem pessoas que realmente gostam de falar, pessoas que têm o traço de caráter oral, nós temos 5 traços de caráter. Se vocês quiserem também saber desses assuntos que eu acho fantástico e tudo é autoconhecimento, eu posso trazer para vocês. Então, as pessoas que elas são, né, orais, elas gostam de falar. Oral, óbvio, fala. Eu sou uma pessoa oral. Adoro falar. Né, porque meus vídeos nunca são menos de 20 minutos, né, gente? Mas vocês entendem qual o motivo disso. Então, quero desejar um ótimo final de semana para você que está no final de semana, que está assistindo esse vídeo no final de semana, uma ótima semana, um ótimo dia. E tá aqui na descrição do vídeo as informações, caso você queira fazer essa ativação e mudar, sim, sua vida em minutos. Um beijo e até o próximo vídeo.